Olá, pessoal, tudo bom? Chegamos ao segundo mês aqui da nossa série Passaporte Diplomático, uma série do curso Linguagem Diplomática, né? Então, nós vamos ter mais uma rodada de entrevista com os professores do Linguagem Diplomática. Mas antes aqui de eu cumprimentar aqui o professor Denilson Barbosa, eu queria lembrá-los que abril é o mês que o curso Linguagem Diplomática completa um ano de existência, né? E a gente está tendo algumas lives, acho que às quartas-feiras o professor Denilson vai poder dizer quando vai ser a próxima live, né? E temos também que ele vai apresentar aqui para a gente, né? O Linguagem Diplomática recebeu um prêmio, né? Então, eu queria que você falasse também sobre esse prêmio, o que isso significa para o curso, para que os alunos conheçam essa premiação. E é isso. Então, vamos lá, professor. Conte-me sobre as lives desse aniversário do Linguagem Diplomática e depois nos apresente aqui esse prêmio. Ok, Luciane. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, pela presença, pela entrevista de novo, né? Isso é bem bacana, né? Esse processo que foi criado aqui com o passaporte diplomático. E vamos lá, né? São realmente um marco, um momento importante para a linguagem diplomática. Realmente estamos em né, abril, o mês do nosso aniversário, né? Nós concluímos toda essa montagem, essa construção de linguagem diplomática em abril de 2022 e estamos agora nesse mês, né, de primeiro aniversário. Superamos uma série de desafios, fizemos já uma série de ajustes, crescemos muito, né, isso foi bem bacana, né, como a comunidade da linguagem diplomática cresce, né, nós estamos, de certa forma, assim, cada vez acolhendo mais candidatos, né, rumo a esse sonho da carreira diplomática. Né? Então, nós, como evento comemorativo, nós queríamos criar algo que fosse realmente útil para o CACDista e que, de certa forma, deixasse um pouco da nossa marca. Né? Que é exatamente na linha aí de quebrar os paradigmas, na linha de trazer novos conceitos, novos métodos de estudo, de preparação. Então, nós optamos por criar um ciclo de palestras, né, que vai ocorrer ao longo do mês de abril. As primeiras duas palestras são sobre né, o primeiro tema, na verdade, é sobre a parte da teoria de aquisição da linguagem, né? E o segundo, né, essas duas já ocorreram, né? O segundo tema é sobre a teoria e técnica de tradução, que envolve todas as provas estrangeiras, né? Então, de certa forma, os temas estão atrelados, tá? Quem, enfim, assistir esse vídeo aqui pode pesquisar aqui no canal, entre os vídeos ao vivo, né? Nós temos lá, né, as lives disponíveis, e são temas impactantes, porque muda toda a sua conduta. A parte de teoria de aquisição de linguagem, que tem relação fortíssima com o que nós vamos conversar aqui hoje, né? As teorias e técnicas de tradução, impacto em todos os idiomas, e as últimas duas, né, nós vamos falar, nós vamos encontrar eu e o Wagner, né, de português, para falar sobre a evolução da prova objetiva da primeira fase nos últimos 10 anos. Então, o que mudou, o que aparece, uma avaliação dessa mudança que, de certa forma, orienta o que você deve fazer, o que você deve estudar. Né? E na última semana, nós quatro vamos reunir, eu, Wagner, né, o Leonardo e a Marina, para falar sobre as provas discursivas ao longo desse tempo. Né? Como ela evoluiu, quais são as habilidades que elas exigem, né? E falar um pouco também de comportamento de estudos, etc. Né? Ótimo, né? Isso tudo é bem objetivo e, assim, são pontos que todos os candidatos têm interesse, né? Porque às vezes você começou a estudar para o concurso já tem mais um tempinho, e é importante a gente mapear essa evolução das provas, porque senão a gente fica, né, um pouco voltado mais para aquele início do estudo e a prova vai evoluindo, e o candidato às vezes se sente um pouco perdido, acha que o estudo não está tendo um resultado tão bom quanto tinha no passado,
mas às vezes esse ajuste de rumo, né, essa correção aí, essa análise é fundamental também para ajudar os candidatos a direcionarem melhor o estudo, né? Isso, então, exatamente. não percam, Principalmente, não percam. quem está iniciando ou quem já está na jornada há um tempo, você sai de um outro universo, seja ele qual for, né, a sua graduação, cheio de, né, assim, com uma série de pré-definições sobre idiomas ou sobre os conteúdos e etc. E pode demorar muito até você perceber, né? Então tá, o que eu preciso mudar, qual abordagem eu preciso para entrar nessa competição? E eu acho que esse tipo de conversa ajuda o candidato a fazer esse ajuste mais rápido, entender a realidade mais rápido e por onde ele deve caminhar. E ver se vai dar pé, né? Para saber o que está ali, ou qual é o desafio. O tamanho do desafio é esse aqui. Vamos ou não vamos, né? Exatamente. O desafio é esse, você precisa comportar dessa forma, enfim. E isso é diferente, talvez, do que você acreditava ou consolidou até então. Né? Então, inclusive, né, nós vamos discutir isso hoje. E a outra questão é o prêmio, né? Enfim, por acaso veio agora, junto no mesmo ano. Vamos lá. Nós recebemos aqui uma placa, mas na verdade é uma faixa, é uma graduação. Deixa eu mostrar aqui. Olha, nós recebemos da Eduz. Tá? Então, a Eduz tem esse programa, né, que é chamado de Programa Elite, que, enfim, é uma premiação que tem relação, obviamente, com a qualidade do curso que nós oferecemos, do conteúdo que nós oferecemos, e, obviamente, nosso número de alunos, né, número de participantes na nossa plataforma e etc. Então, essa aqui é a primeira, né, nossa primeira graduação, nós recebemos aqui o Red Belt, e os outros espaços aqui são para as próximas faixas, né? Tem aqui a faixa laranja, então na próxima premiação, né, a faixinha laranja, depois aqui a faixa verde, depois tem outras faixas, né, mas aí vem uma outra placa. Então, uma outra plaquinha. Gostaria até de aproveitar o ensejo e agradecer a toda a equipe, né, todos que fazem parte, que ajudam a construir o Linguagem Diplomática, né, principalmente nossos alunos, né, os CACDistas, que, enfim, enxergaram a oportunidade, entenderam a proposta e agora fazem parte, né, da nossa comunidade e nos ajudam a construir um espaço que tem uma missão fundamental, né? Eu costumo dizer que são 2 pilares para nós. Uma delas é de inovar com o ensino, né, quebrar paradigmas, né, e, obviamente, com essa quebra de paradigmas, com a inovação tecnológica, né, nós trabalhamos muito essa questão de tecnologia e que entra o papel da Eduz também. Né? Enfim, nós conseguimos fazer... Oi, desculpa. Fala um pouquinho sobre o que é o Eduz, né? Porque se a gente recebe assim, um prêmio do YouTube, todo mundo sabe o que é, mas o Eduz é voltado para a educação, para desenvolver essa plataforma. Então... Isso, exatamente. Exatamente. A Eduz, né, ela é existem várias plataformas hoje para ensino à distância, né, para educação, para venda de infoprodutos. E a Eduz tem essa, digamos, abordagem bastante forte para o ensino, né, para a educação. É uma plataforma, né, ela oferece diversas plataformas, pelo menos 3 plataformas diferentes, né, para você hospedar conteúdo, né, voltado para educação e treinamento. Aqui no Linguagem Diplomática nós já passamos por 2 delas, né? Começamos pela plataforma Alume, né? De certa forma ela era uma estrutura um pouco mais simples, depois a Eduz lançou a plataforma Alpa Classic, e agora atendeu todas as nossas expectativas e resolveu todos os nossos problemas. Então essa foi uma das coisas que nós tivemos que mudar ao longo do ano passado, né? Mal começamos, logo já esbarramos ali no teto, né, nas limitações da plataforma, e, né, até mesmo com a questão da entrada de alunos, nós tivemos que migrar para uma plataforma nova. E toda essa estrutura, né, o que eu vinha falando, nós quebramos o paradigma, né, trazemos novas metodologias para transformar a maneira de estudar idiomas para o CACD, e ao mesmo tempo, com essa tecnologia de plataformas, né, nós também fazemos um trabalho de inclusão, de democratização do conteúdo. Ensino, né? Porque eu sou alguém que eu tive interesse no passado pelo CACD em 2002, 2003, né? Era totalmente inviável
totalmente inviável alguém na minha condição, como um acadêmico, que, enfim, vivia de bolsas, né, de projetos de iniciação científica, de extensão universitária, etc., entrar nessa competição. Não tinha nem como sonhar ali dentro da minha condição naquele momento. Nem tinha preparação fora dos grandes centros. Não tinha, era inviável. Quem morava fora, assim, no Rio, se a pessoa morasse em Macaé, Cabo Frio, já era. A pessoa tinha que morar no Rio, capital. E é incrível. Se você olhar, nós temos, dentro do sistema da Eduz, nós temos um mapa, né, de onde estão os alunos, né? E assim, aquela coisa espalhada no Brasil inteiro, em diversos outros países, né? Então, assim, muita gente fora que está estudando, né? Talvez até já parente, né? Ou cônjuge de diplomata que está fora, que está estudando. Então, é uma coisa incrível o potencial, né, que essa tecnologia tem de dispersar esse conhecimento. Então, acho que nós conseguimos fazer isso, entregamos conteúdo de alta qualidade, né? Com um custo, né, principalmente comparado com outras épocas, extremamente mais baixo. Né? É acessível, enfim, né? E promove, de fato, né, essa quebra de paradigmas e etc. E nós entramos com esse conceito, né, de um ambiente que traga todos os idiomas para resolver o grande conflito dos CACDistas, né? Que é quando eu vou estudar esses idiomas, né? Quando eu vou começar o inglês, quando eu começo o francês e etc. Então, não tem muito jeito. Estrategicamente, você precisa estruturar ali desde o início os idiomas, organize todos desde do dia 1 da sua preparação, e o restante você coloque ao redor dos idiomas. Idiomas não funcionam estudar por temporada, por ciclo, você precisa de permanência, você precisa de frequência, aquele contato constante, diário, né? E para os propósitos do CACD, principalmente via leitura, né? Aí eu já estou invadindo, né, o nosso tema de hoje. Já está invadindo, Então, conforme eu disse para vocês na primeira rodada de entrevistas, né? Cada mês a gente vai conversar, a gente conversa sobre um tema que seja interessante para os candidatos, né? E como na vez passada, quando a gente pediu lá aquela grande dica para carimbar o passaporte, né? Quase todos os professores mencionaram a importância da leitura instrumental, foi decidido que esse seria o tema do mês de abril, né? O mês de aniversário aqui do Linguagem Diplomática. Então, eu vou começar pedindo ao professor Denilson que explique, né? Porque, como eu sou aluna, ele já fez uma apresentação, já assisti algumas aulas de instrumental, né? E lá ele mencionou, explicando para os alunos, né, que é uma metodologia diferente, né? Então, é diferente da metodologia que a gente usa, talvez, no cursinho de idiomas, né, para aquisição de linguagem. Essa metodologia da língua instrumental, da leitura instrumental, ela funciona de forma diferente. Então, eu vou começar pedindo para o professor Denilson, para ele sucintamente explicar que metodologia é essa e como que isso pode ajudar os candidatos do CACD a avançarem ou estruturarem melhor, né, as línguas, os idiomas, né? Excelente. Bom, esse aspecto, né, o conceito de leitura instrumental, ele, em primeiro lugar, ele pode ser aplicado a qualquer língua, idioma, né? De certa forma, qualquer língua estrangeira, né? Obviamente, se nós entrarmos para aquelas que têm um alfabeto diferente, já é outra história, né? Mas, enfim, dentro do universo que nós temos para lidar aqui, ele é aplicável à língua portuguesa, ou inglês, ou francês e o espanhol, né? E, enfim, é um conjunto de técnicas que vai desde a estratégia de leitura, né, que é um processo sobre como ler, né, são as dicas sobre como você ler e interpretar, né? Então tem esse aspecto ligado à interpretação, né? Você utiliza também o instrumental para análise do material no sentido de estruturas. Então aí, digamos, a parte gramatical mesmo, a estrutura, né? Enfim, toda a parte de regras do idioma. E, obviamente, a aquisição de vocabulário, né? A aquisição da linguagem, né? Então, esse é um
é uma abordagem que, de certa forma, é nova, tá? Vem crescendo, né, dos anos 90 para cá, né, e que ela realmente transforma a maneira de você estudar línguas estrangeiras, né? Como eu vou fazer referência a línguas estrangeiras, né, mas ela é totalmente aplicável, e eu vou deixar esse papel para o Wagner, ele vai explicar como isso é feito no português, né? Mas a grande questão é a seguinte, né? Qual é a importância e o impacto principal da metodologia da leitura instrumental? Há um conceito meio que generalizado, e isso eu falei lá na primeira live que eu mencionei, de aprendizagem de um idioma via o ensino das regras de gramática. E vários livros são assim, ou materiais, ou abordagem em certas escolas, né? Você vai lá, primeira aula, verbo to be no presente, to be, e etc. E muitos alunos até sentem falta disso. Antes de ir para a leitura, seria importante ter um pouco do básico. E esse básico, né, você interpretando o vocabulário, o básico significa aquela aula daquela série de regras gramaticais. Sim. Só que, enfim, de acordo com a linha teórica que nós seguimos, esse estudo gramatical, ele não é digamos, o meio adequado para você passar pelo processo de aquisição da linguagem. Tá? É importantíssimo determinar a diferença entre aquisição da linguagem e estudo formal da linguagem. Adquirir é o processo pelo qual você passa, onde você vai se tornar bilíngue, onde você vai instalar ali, em uma determinada parte da sua mente, do seu cérebro, né, localizar ali um outro idioma. Inclusive é detectável por exames, né? Existem exames em que a pessoa conta uma história, né, na língua materna e tem atividade cerebral numa região. E quando ela conta a mesma história na outra língua, você tem atividade cerebral na outra região. A única em comum é a memória, contando a história numa língua e na outra. Então, esse processo de aquisição da linguagem, onde vai se instaurar aí uma nova rede de neurônios para abrigar essa nova língua, eles vêm de um processo de imersão naquele idioma. O processo de aquisição de uma língua, ele ocorre quando você entende mensagens, conteúdos em uma outra língua. Sim. Você precisa entender conteúdos, entender mensagens na língua-alvo. E não é uma tradução Google, porque você precisa da estrutura da língua, não só traduzir palavras. Exatamente. E a tradução, inclusive existe até o termo tradução mental, né? Ela é um problema. Ela pode te salvar em algumas situações, mas ela é um problema. Então, esse caminho via leitura, inclusive listening, você pode ouvir áudio sim e deve, né? Vou até explicar isso aqui por quê, mas não tem prova de listening no CACD. Tá, mas o listening, ele desempenha um papel, né? Você ouvir áudios no idioma estrangeiro, ele desempenha um papel na aquisição da linguagem. Em primeiro lugar, o nosso sistema cognitivo, ele é apto a adquirir uma nova língua ouvindo, né? O nosso input, ouvindo. A leitura que é um processo artificial nessa história toda. Então, compõe sim, você pode ler e ouvir. E isso vai simplesmente potencializar a sua aprendizagem. Então, é importantíssimo. Nós não optamos por fazer curso gramática básica, gramática intermediária, gramática avançada, gramática que vai no espiralando, seja lá o que for. Porque isso não reflete a lógica da linguagem. São critérios aleatórios, né? E não é a mesma coisa. Esses temas não aparecem com a mesma frequência, com a mesma recorrência, ou colocados da mesma forma num texto real. Então, assim como você tem vocabulário mais frequente e vocabulário menos frequente, você tem estruturas gramaticais menos frequentes e estruturas gramaticais mais frequentes, né? E se você simplesmente se expõe a essa língua, a esse idioma, via leitura, via listening, você vai passar a conviver com esse idioma, você vai adquirir vocabulário, você vai captar ali num processo mais natural o sentido, não é, das estruturas, dos tempos que estão ali. Não é? Observe o processo das crianças. Né? A grande questão é essa. A aquisição de uma segunda língua, ela é
ela deve ser um processo muito próximo da aquisição da sua primeira língua. Você tem o processo de aquisição da primeira língua ali até os 5 anos de idade, processo natural pela simples exposição e interação, né? E aí ali, quando você entra para a escola, é que você começa a estudar os aspectos formais, mas você estuda os aspectos formais, ou a gramática, etc., de uma língua que você já adquiriu. Sim. Então, se eu começo a estudar gramática como passo inicial para adquirir o idioma, eu estou estudando as regras de um idioma que eu não adquiri ainda. Não faz sentido algum. Você está literalmente estudando de cabeça para baixo. E eu acho que também tem, assim, né, alguns professores podem não pensar, ou não ter a mesma opinião, achar que tem que ser feito dessa maneira, né? E é sempre bom a gente lembrar que o concurso propõe o desafio de resolver um padrão ali de questões, né? Então, a aquisição de linguagem, a forma de você aprender, né, acho que também tem que estar bem direcionada para o que você tem que responder lá na hora do concurso, né? E a gente pensar, né, que isso vai ser demandado de um candidato dentro de um prazo de aprendizagem. Não é você tem a vida toda, né? Porque eu acho que se o candidato ficar pensando assim, eu tenho que saber todas as palavras, eu tenho que saber tudo. Para quem é professor de idiomas, né, por exemplo, todo mundo tem essa noção de que é uma coisa infinita, né? Você vai dominar, mas sempre, né, não vai dominar todas as palavras, né? Então, às vezes, como a gente sempre na prova, a gente se depara com palavras que a gente desconhece, eu acho que alguns candidatos podem ficar com uma impressão de que você só pode passar na prova de idiomas no CACD se você tem aquele conteúdo total. E eu acho que essa parte da linguagem instrumental mostra que não. Ela te dá uma ferramenta para você poder administrar esse momento de que você vai se deparar com uma palavra que você não conhece, mas você vai ter que traduzir um texto. Você vai ter que responder uma questão de TPS. Então, eu acho legal você também falar sobre isso, de como a linguagem instrumental vai realmente servir como um tool, né? Uma ferramenta ali para você poder evoluir não só na língua, mas para você ter instrumentos para você vencer essas dificuldades, né? Que existe no exame. Não vai ter tradução que o candidato vai ler lá e vai falar, sei todas essas palavras. Mas mesmo assim os candidatos passam. Isso aí que você está falando é importante pelo seguinte: a prova de inglês, e as outras também, elas são provas que avaliam habilidades. Se você é capaz de realizar aquelas habilidades ali. Então, isso é diferente de você tentar quantificar uma ementa, uma quantidade de conteúdo, uma quantidade de tópicos. Eu preciso cobrir esse capítulo aqui do livro tal até o tal para ficar bom no inglês. Se eu cobrir isso aqui, eu estou bem. Não é isso. Não é conteúdo objetivo. Entrou nos idiomas, você está tratando, né, mesmo a língua portuguesa, você está tratando de habilidades. Ele quer saber se você tem aquelas habilidades ali. Então, é a habilidade de interpretação, vocabulary range, né, a diversidade de vocabulário que você tem. Mas o que isso, como ele avalia? Né, o que isso diz a meu respeito? Se você teve tradição de leitura ou não. Se você leu com frequência ou não. Se você leu pouco ou leu muito. Né? Então é uma prova que exige vocabulário, porque muitas das palavras que aparecem lá, que são estranhas na primeira fase, elas não são tão raras assim, não. É uma deficiência, talvez, de intensidade na leitura e também de direcionamento do que ler, né? Exatamente, do que também ler, não pode querer ler tudo, né? A diversificação, a frequência, o volume de leitura, né? E não quantos capítulos de gramática você fez, se você cumpriu o conteúdo ou não dentro do cronograma no ciclo X. Tá? Então não funciona. Você precisa mergulhar. E a prova, primeira fase, né? É predominante esse aspecto, né? Como eu falei do inglês instrumental, a habilidade de leitura, né? A habilidade de leitura e a linguagem, o vocabulário que tem ali. Você precisa ler na diversidade de temas do CACD com preparação para a primeira fase. A prova de inglês da segunda fase, de certa forma, as traduções, tradução e versão,
ela avalia se você tem algum tipo de tradição de leitura de textos literários. Sim. Né? Porque eles têm, principalmente nos últimos anos, os literários têm predominado. Né? O resumo também, ele testa a sua interpretação, aquele conceito lá, capacidade de síntese e concisão. Se você sabe filtrar as informações, se você pegou o ponto principal, né? Além de, obviamente, na outra ponta, avaliar como você escreve aquilo. A, a própria prova, a redação, né, a última questão ali, é uma prova de. Ela depende de todas as leituras que você fez antes. Né? Por isso que eu coloco sempre lá na prova, todo simulado que nós vamos fazer, aquela lista de textos ali. Sim. Né? Até mesmo para facilitar quem, por exemplo, já tem um certo nível de inglês, né? E, enfim, mas não tem um conteúdo ainda ali de história, por exemplo. Às vezes alguém vem de uma área de conhecimento, Não que não sabe é o tópico, de humanos, né? e então como ele treina? Então façamos a leitura prévia. Vamos fazer a leitura prévia dentro desses quesitos aqui. Então, e vamos elaborar o nosso texto totalmente focado em habilidades. Totalmente focado em habilidades. O formato da redação, ele não é nada assim, extraordinário, nada demais, extremamente complexo, né? Eu nem gosto muito, né? Você que tá, né? Você tem um contato com muita gente, né? Você já observou o CACD, como funciona? Quantas vezes você ouviu as expressões do termo, né? O nível de excelência do inglês. Esse negócio de excelência eu não gosto muito, não. É inglês técnico, acadêmico, summary, full summary, composition, não tem. Então, assim, sai fora dessa história de excelência aí, que isso só cria né, barreiras. No aluno, né? Tem que ser perfeito. Se não for perfeito, eu não vou conseguir chegar. Né? Mas uma coisa E esse perfeito aí, ele é um perfeito técnico, não é um perfeito extraordinário ali que... Né, é um perfeito técnico, previsível, inclusive, bastante previsível. Né? Então, só para concluir o que você me perguntou, essa questão, né, você estudar via imersão, via leitura, entender o idioma a partir de textos, né, gera esse ambiente, né, como nós falamos, de aquisição e desenvolve as habilidades que serão avaliadas na prova. É importante entender isso. É uma prova que testa suas habilidades e não os capítulos ali, se você cumpriu ou não no cronograma, né? Esse conceito é diferente, né? Sim, muitos alunos, né, devem estar se perguntando como que funciona essa tal de leitura instrumental, né? Aí eu já tive contato, sei como é que é. E aí eu queria que você exemplificasse um pouquinho, porque eu vejo, assim, de diferencial que tem nessa leitura instrumental, por exemplo, né? Às vezes o candidato não sabe o que ler. Então, ali a gente já está direcionando, vamos ler esse texto aqui, vamos trabalhar juntos, né? Às vezes o candidato, no primeiro parágrafo, tem um conjunto de palavras difíceis, umas 2 ou 3 palavras. Então, o candidato já se sente, assim, apavorado, né? Já fica assim, meu Deus, esse texto não é do meu nível, né? Está em um nível maior. E aí, ele já fica um pouco, assim, receoso de, eu não vou conseguir fazer, né? Isso eu estou dizendo assim, quando a gente é apresentado a tarefa de fazer um summary, fazer uma versão, né? E aí, na aula de leitura instrumental, que você detalha, né, e separa as palavras, essas são as palavras transparentes, essas são os cognatos, essas aqui são as marcas que você não sabe, mas vamos ver essas palavras em outro momento, né? Como a gente pode aproveitar e aprender essas palavras que nesse texto você não sabe. Mas o que eu queria que você falasse é que com esse trabalho, é um trabalho importante porque você aprende a resolver a questão na hora da prova. Porque é exatamente isso que vai acontecer. A gente vai lidar, a gente tem que ter a compreensão para fazer o resumo, como é que você vai ler um texto e tem palavras que você não conhece, mas você tem que fazer o resumo. Então, como que você vai fazer? Então, isso que eu queria que você falasse, que isso é uma forma de o aluno aprender a resolver as questões. Assim, porque eu acho que o aluno fica muito preocupado com as regras gramaticais ou com aquelas palavras que
que ele não sabe, mas eu acho que a leitura instrumental resolve esse problema, porque no final das contas é a forma como você responde a sua questão lá na hora da prova é que faz você passar ou ser reprovado. Não é se você sabe 3 palavras ou não sabe, enfim. Isso, exatamente. Bom, nós optamos por colocar, né? Nós temos um eixo de aulas de leitura instrumental de todos os idiomas, inclusive ela fica na parte central da plataforma, ali em destaque, né? Porque ali é onde é a base para todos, né? E ali nós optamos, né? Então, qual material vai ser selecionado para realizar essas aulas de instrumental? Aí nós optamos pelo texto de resumo, né? O resumo da segunda fase de inglês, o resumo da segunda fase de português, né? E o resumo de terceira fase de francês e espanhol. Porque, ao mesmo tempo, isso serve como uma preparação para quem vai fazer o resumo. Uma oportunidade ali de aumentar a familiaridade com aquele texto. Todavia, ali, por exemplo, no caso do inglês, nessa aula central aqui de instrumental, eu trabalho com 3 pilares. O primeiro deles é a parte de estratégia de leitura e interpretação, né? Como ler e como interpretar, e aí nós falamos do sentido, dos significados, das mensagens que são transmitidas ali, né? Então, analisa essa parte. Num segundo momento, eu utilizo, que é uma técnica até do inglês, que é chamada de intensive reading, que é quando você utiliza a leitura, utiliza um texto para a finalidade de estudar o idioma, de conhecer o idioma. Então, nesse momento, eu aponto as estruturas gramaticais que aparecem ali, justifico o porquê e quando o candidato pode ser utilizar aquela estrutura. Porque ela está ali e quando você pode utilizar. E falo também de todo o vocabulário que é relevante, o vocabulário que é mais frequente, ou melhor, menos frequente, que eu já pressuponho que a maioria não vai conhecer. Se for relevante, se deve entrar para uma lista ou não, alguma coisa eu já coloco ali. Então, leitura e interpretação, as estruturas e vocabulário. É abordado nessa aula. Então, é um tipo de conteúdo que, se você está começando do absoluto zero, você tem a possibilidade de dar os primeiros passos ali, por um processo de leitura, convivência e observação do idioma. Né? Se você tem nível intermediário, é o seu processo de treinamento, a sua rotina de treinamento com aquele idioma. E se você já é avançado, você tem a possibilidade de entender por que determinadas estruturas são utilizadas, por que determinadas palavras são utilizadas e adotar a prática, lá na sua escrita, na prática. Né? Então, esse é um ponto ali do instrumental. O outro, onde ele é marcante, são nas aulas, né, que estão lá disponíveis na plataforma. Né? Nós já temos lá os últimos, né, pelo menos 10 provas de acho que são quase 10, enfim, acho que uma eu estou terminando, 10 provas de CACDs anteriores de primeira fase. Em todas as questões eu abordo passo a passo as técnicas do instrumental aplicadas à resolução da prova. Né? Então, é ali o processo de a primeira leitura, o skimming do texto, depois você vai para a questão, você faz um skimming das questões, depois o intensive reading, né? Ou o intensive reading, não, o detail reading, que é a leitura detalhada das questões, volta no texto para encontrar as suas respostas via scanning ou via search reading, né? Localizou, leitura detalhada de novo, e aí decide a sua resposta. Estou falando brevemente e utilizando os termos técnicos, mas para mostrar que eles existem, eles são muito objetivos. Não é subjetivo. Dá para você treinar inúmeras vezes, igual já tem lá. Você já tem 10 provas, onde eu repito isso questão por questão, você consolida isso no final. E quando você fizer uma prova, você vai seguir exatamente aqueles passos, e melhora tudo, sua interpretação, seu tempo de execução da prova, porque você lê de acordo com a cultura do idioma, como ele deve ser feito. Então, enfim, ele impacta na aquisição do idioma, como nós falamos no início. Ele impacta no modo como você vai ler todos os seus textos na preparação, e impacta lá na resolução da prova, objetivamente ali. Né? E eu acho que esse tipo de, eu pelo menos como candidata, isso é o que eu sempre busco, né?
São maneiras que a gente aprende na hora que a gente vai fazer os simulados, as simulações, né? Mas que nos deixem seguros para replicar isso na hora da prova. Que a pior coisa é você chegar na hora da prova e falar, e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Né? Peguei isso aqui, eu não sei essas palavras. Né? O bom é você ir para a prova, né? É a mesma coisa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, do outline, quando a gente vai fazer a redação. Você sabendo o que você tem que fazer antes de começar a escrever, é fundamental para você escrever bem. Então, se você já está ali treinado, tem que fazer esse passo e esse passo, você já tem o guia ali, lógico, você pode se deparar no TPS com um textinho como Orlando, né, mais difícil, ou, de repente, um texto mais fácil, que está no TED, já também caiu no TPS, mas, enfim, você sabe como agir ali na hora do teste, da prova, né? E se não entrar em nenhuma pegadinha, talvez controlar melhor a ansiedade, porque você já sabe como fazer, você já sabe quais são os imprevistos que podem aparecer ali, o tipo de questão, como que você vai voltar no texto para responder aquela questão, né? Porque a prova de inglês do TPS não é uma prova muito simples, né? Então, acho que você saber qual estratégia é a melhor estratégia para resolver, e é uma prova que tem uma pontuação elevada, eu acho que são 10 pontos, eu acho. É significativo para quem quer passar no TPS. Então, acho que o inglês instrumental ajuda muito nisso, porque quando você fica, por exemplo, um curso de resolução de exercício, em que o professor lê com você, lê e aponta, isso aqui está no texto sim, mas talvez não te aponte como que você vai fazer para chegar naquela resposta, como que você teria que ter lido para, na sua primeira leitura, você já está mais próximo de depois poder voltar lá. Eu acho que nessa forma do inglês instrumental, pelo menos para mim, me deu um gás assim maior, me deu um norte melhor para fazer a prova. E isso eu já passei por vários, né, professores de inglês, vários cursos. Então, eu acho que é realmente um diferencial aí do linguagem diplomática. Estou falando aqui agora como aluna do curso. Então, esse ponto que você colocou agora, sobre a estratégia da prova, né, como você chegar lá, esse caminho ele está totalmente trilhado dentro da plataforma. Então, se alguém entra agora, né, ou quem, né, os nossos alunos que já estão lá, né, eu tenho o curso de estratégias lá dentro, que é o curso Elementary. Primeiro módulo é sobre aquisição de vocabulário, tudo que você precisa saber sobre formação de palavras, como adquirir métodos e etc. estão lá, que é para que você já vá preparado com isso para o instrumental. Aí depois você tem lá toda essa parte, esses conceitos técnicos que eu coloquei, né? Esses termos, você explica. Como utilizar, tudo isso tem lá. Tem texto, tem análise do texto, discussão dos textos. Você fica por dentro, teoricamente, né, do que é um instrumental. Cumpriu essa parte, você começa, você pode começar por duas linhas de publicação dentro da plataforma. Uma delas, as aulas centrais de instrumental, né, que são as análises dos textos de resumo, né? Então você segue ali, com isso você consolida a leitura, ganha vocabulário, consolida o método, e aí você em seguida começa a partir para a resolução das provas de primeira fase, onde você vai ter mais ali, questão por questão. Olha, aqui você faz dessa maneira, segue aqui, utiliza o procedimento tal, tal e tal, passo a passo você faz isso ali, pelo menos nas últimas 10 provas, e vamos continuar gravando, né, com as provas novas, obviamente, e isso vai consolidar como comportamento, e você automaticamente vai resolver as provas dessa maneira. E não as técnicas, né, não são invenção minha, invenção de ninguém aqui. É esse treinamento que se faz quando alguém precisa fazer um exame internacional, Cambridge, IELTS, TOEFL, o primeiro tipo de treinamento é esse. Só que com as necessidades voltadas para a demanda do CACD, que é um pouquinho diferente dessas provas internacionais. Exatamente. E basicamente, ali na primeira fase, tem algumas questões, alguns aspectos que são diferentes, tipo a área de conhecimento dos textos, o nível, um pouquinho. Normalmente os exames internacionais eles tendem a ser um pouco mais genéricos, não precisa que a pessoa seja especialista num tema, mas ali o TPS, ele imagina que você estudou aqueles temas para as outras matérias, por exemplo, né? Ele supõe isso.
E você tem o formato da questão também, né? Ali o certo e errado. Então tem certas adaptações. Mas, de qualquer forma, os procedimentos da leitura instrumental, eles se enquadram, ele se adapta a qualquer situação como essa. Né? Ótimo. Bem, eu acho que com essa nossa conversa, nós conseguimos aqui passar para os candidatos que não conhecem a plataforma do Linguagem Diplomática, né? Como que funciona a leitura instrumental, como essa leitura instrumental pode realmente ser eficaz, ajudar os candidatos, porque candidato que é isso, coisa que ajuda, coisa que, vamos fazer isso, passar por isso, e depois, não. Realmente ajuda o candidato a se sentir mais seguro e a reproduzir, adquirir a linguagem e reproduzir, que eu acho que também é necessário que os candidatos pensem nisso, né? Não é diferente de como algumas pessoas estudam, né? Que você vai anotar lá o que significa aquela palavra. Né? Se você anotar e errar o collocation, errar a preposition, não vai servir para o concurso. Então, você fazendo essa aprendizagem dentro de um texto, né? Você sabe como aquela phrasal verb, aquela palavra vai funcionar, vai se adequar de forma que você possa replicar e não ser marcado lá na prova, né? Muita gente, às vezes, usa uma palavra melhor, né? Já teve a discussão lá do improve, enhance, que aí o candidato quer botar uma palavrinha que acha que, essa daqui é mais bonita. Ou usou um termo melhor e virou referência, né? Mas aí para aquela função específica, o que é mais usado, né, o mais natural na língua, às vezes é mesmo improve, não é uma outra palavrinha, e aí o candidato acaba errando. Eu acho que na linguagem instrumental a gente percebe como que a língua funciona, as palavras funcionam mais dentro do contexto linguístico ali, né? Não é a palavra solta que você vi aqui no dicionário que sinônimo dessa é essa daqui. Aí quando você vai colocar, o uso não é exatamente para isso, né? Então, eu acho que é a forma mais segura e mais eficaz realmente do aluno aprender. Então, acho que com essa conversa a gente conseguiu mostrar para os alunos, né? Mas eu vou fazer aquele mesmo convite para vocês, para acessar o site do Linguagem Diplomática. Aqui embaixo na descrição a gente vai deixar o link, vocês têm acesso às aulas de linguagem instrumental, de todos os idiomas, né? Nós vamos conversar também com os professores, os outros professores, né? Especificamente sobre como a leitura instrumental vai poder ajudar também a aquisição de linguagem com uma prova um pouquinho diferente da prova de inglês, né? E também da prova de português. Quero que vocês sigam a gente no Instagram, YouTube, todas as plataformas aí, redes sociais. Todos os links estarão aí, né? Estarão aqui embaixo e não deixar de dar, todo mundo deixando seu like aí para que o nosso vídeo seja espalhado e possa ajudar e outros candidatos também. Vou pedir aqui agora para o professor Denilson Barbosa, vou agradecer, vou parabenizá-lo, né? 1 ano de linguagem diplomática, com direito à premiação. Então, acho que está bem bacana, né? Eu acho que a gente está no caminho certo para conseguir aprovar mais candidatos no concurso do CACD. É isso aí. Bom, muito bem. Obrigado, então, Luciene. Foi bem bacana a conversa, acho que é legal. Esse é um tema que nós temos que reforçar, né? É um tema caro para nós, é desafiador. Eu sempre falo que seria mais fácil fazer do mesmo, que as pessoas estão acostumadas, e nós, enfim, enfrentamos um certo risco, até um risco de rejeição ao trazer algo novo, né? Até as pessoas entenderem enfim, comprarem a ideia ou abrirem a oportunidade de avaliar aquilo, né? É um processo arriscado e muito mais trabalhoso para nós, né? Nós poderíamos fazer um ciclo de aulas ali de gramática e dar por encerrado, mas não, nós optamos por essa produção eterna de conteúdo que não vai encerrar nunca e que vai estar sempre lá disponível, tá? Então, só para reforçar uma coisa que você falou, realmente, tá, pessoal, dentro da versão demonstrativa, né, que o link vai estar disponível aqui embaixo, você tem uma amostra de cada um dos idiomas do que é a aula de instrumental. É fundamental para conhecer a abordagem e você sentir ali como que isso impacta na sua aprendizagem.
né? E eu acho que esse leitura instrumental só o curso de Linguagem Diplomática oferece. Eu, por exemplo, desconheço que tem essa abordagem em outros cursos preparatórios para o CACD. Então, por isso, convido vocês novamente a acessarem o link para verem como que funciona na prática. Tenho certeza que vocês vão aprovar. Isso aí. Então, tá bom. Obrigado, Luciane. A gente se fala, então, no próximo ciclo, né, de entrevista. Isso. Agora é só daqui a um mês. Gente, pessoal, obrigado. Deixem o like aí e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço, pessoal.